Olá, queridos alunos. Essa gravação corresponde à terceira semana de aula que nós estamos tratando, né, dos assuntos da didática, e eu vou ler para vocês o texto que eu preparei para essa semana, que fala da avaliação da didática, né, em continuidade ao que nós vimos já na primeira e na segunda aula, e a didática na avaliação. Então, eu estou jogando com as palavras aí, né, para que vocês entendam a importância da avaliação de aprendizagem dentro da didática e da avaliação da própria didática, quando você percebe que, às vezes, as coisas não estão dando certo. A mesma aula que você programou para uma sala, que é um sucesso, maravilha, às vezes pode não rolar na outra sala. Então, a gente precisa estar também avaliando a nossa didática. Então, é o que eu vou ler para vocês agora, tá bom? A avaliação da didática é a didática na avaliação. A didática e a avaliação da aprendizagem são elementos importantes no processo de ensino-aprendizagem. A didática é a arte de ensinar, enquanto a avaliação é a forma de verificar se o ensino foi eficaz. Didática é a ciência pedagógica que estuda os processos de ensino e aprendizagem, analisa e desenvolve técnicas e métodos de ensino, ajuda o professor a desenvolver métodos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, contribui para a formação do professor desenvolvendo sua capacidade crítica e reflexiva. Avaliação da aprendizagem. É um instrumento que conecta o processo de ensino com a aquisição de conhecimento. É uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente. Deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. É essencial para a qualidade da educação. Exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. A avaliação da aprendizagem pode ser feita através de testes, relatórios e portfólios. Tudo isso eu pesquisei da internet, tá? E por isso que eu depois agora vou estar citando os autores, tá? Avaliação da didática é didática na avaliação. Só o título e alguns comentários que são meus, tá? O restante foi pesquisa que eu estou passando para vocês. Silva Barbosa, em 2011, mostra que existem dois tipos de professores: os que optam pelo ensino e que escolhem a aprendizagem, que ambos, ao fazerem as duas escolhas, reproduzem os processos pelos quais passaram durante a sua formação. Enquanto o primeiro age como um reprodutor de conteúdos, avalia o conhecimento dos alunos apenas por meio de exercícios e provas, o segundo age como um facilitador da aprendizagem, uma ponte entre o conhecimento e o aluno. Consciente ou inconscientemente, os professores tendem a enfatizar um ou outro polo, o que faz com que sua atuação se diversifique significativamente. Em apoio à postura que enfatiza o ensino, costuma-se lembrar de que o magistério é uma vocação, que a missão do professor é de ensinar, que para isso é que ele se preparou e que, à medida que seja um especialista na matéria e que domine por meio da metodologia de ensino, o que é repassado aos alunos. Silvio Barbosa, 2011, página 9. A importância da autoavaliação é levantada por Kurganov, 1972, página 84, da seguinte forma: a aplicação do espírito de investigação aos problemas pedagógicos deve levar cada docente a fazer uma autocrítica, a tomar consciência das suas responsabilidades, a repensar a maneira como desempenha suas formações e a fazer experiências pedagógicas que visem aperfeiçoar os tipos de atividades que caracterizam tais funções, em particular, as voltadas à sistematização e transmissão do saber. Olha a transmissão do saber aqui, hein? Aparecendo de novo. Sem esquecer das responsabilidades propriamente educativas. Essa autocrítica deve ser feita a partir da sua formação, quando sua prática docente começa a ser construída e moldada para o que venha a ser no futuro.
outra forma de ser feito isso é por meio da chamada avaliação didática, que consiste em uma avaliação sobre a perspectiva da didática do aluno, onde a mesma é realizada sobre monitoria de um professor que avaliará em diversos pontos. Tal prática se mostra eficaz principalmente pelo fato de que o aluno estará sujeito ao olhar avaliativo de um professor, podendo haver espaço para erros e correção dos mesmos, fazendo com que o aluno, ao se colocar como professor regente de uma turma, esteja menos suscetível a erros primários, sendo que esses puderam ser corrigidos através de avaliações didáticas durante a sua formação. Olha, estou dando uma paradinha aqui, né? Gostoso a gente ler, né, quando os outros escreveram, né? Às vezes eu fico até enjoada dos meus textos, que eu mesmo fico escutando a minha voz, fica até cansativo. Então, quando você pega um texto acadêmico bonito como esse, né, gostoso, né? E como diz, né, um ditado, o melhor livro é aquele que afirma aquilo que você já sabe, né? Porque ele está falando, por outras palavras, aquilo que eu estou passando para vocês, tá? Só não quero me perder aqui, tá? Então, quando ele fala aqui que o estudante universitário, né, ele poder estar corrigindo durante a sua trajetória, através da avaliação, os seus erros, eu, sinceramente, não acredito de forma alguma que isso possa ser feito com testes de múltipla escolha. Sei que eu estou batendo na mesma tecla, eu sei que eu estou ficando chata com isso, mas, gente, é chão de escola. Eu recebi, por um lado, milhões de alunos e recebi, por um lado, muitos professores durante 53 anos de exercício da profissão. E eu percebo o despreparo, às vezes, do professor, tá? Parece que ele tem no imaginário o aluno ideal, que não é o aluno da sala de aula real. A sala tem vários tipos de alunos diferentes. E a mesma didática, como eu já falei, não serve para todo mundo, tá? Deixa eu continuar a ler, que eu estou dando palpite no texto da pessoa aqui. Vamos lá. A avaliação didática citada anteriormente vem de encontro com que a prática, como componente curricular, aborda nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica e nível superior, curso de licenciatura ou de graduação plena, instituído em 2002. Aborda o artigo 12, parágrafo 2. Falando com palavras bonitas, aquilo que eu estou sempre falando. A prática deve estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. Parágrafo 3. No interior das áreas ou das disciplinas que constituem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas deverão ter a sua dimensão prática, ou seja, a prática se torna fator indispensável do início ao fim da formação docente, onde, aliados à teoria, se torna a ponte ideal para uma formação docente de qualidade, com ênfase no preparo do discente, além de que o mesmo esteja muito mais confiante ao deparar-se com todos os desafios que a profissão de professor apresenta. Para que isso fique mais claro adiante, se faz necessário que o conceito de interdisciplinaridade seja bem claro para nós. Segundo Piaget, interdisciplinaridade vem a ser uma colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência que conduz a interações propriamente ditas, isto é, há certa reciprocidade nas trocas, de tal modo que haja total enriquecimento mútuo. Piaget, 1973, página 142. Piaget já falava isso em 1973, a importância da gente não ficar com disciplinas isoladas, né? Ele está falando da interdisciplinaridade. E eu já falo da transdisciplinaridade quando você trabalha com projetos. Daí é o suprassumo para mim, é a delícia das delícias, tá bom? Vamos lá. Para a CAPES,
o conceito de interdisciplinaridade está atrelado a uma ligação entre duas ou mais disciplinas, com uma mesma finalidade entre si. A convergência de duas ou mais áreas do conhecimento não pertencentes à mesma classe que contribua para o avanço das fronteiras das ciências e da tecnologia, transfira métodos de uma para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas. O novo profissional, com perfil distinto dos existentes, com formação básica, sólida e integradora. Brasil, CAPES, 2013, página 12. Tudo isso vocês poderão depois estar pesquisando com mais profundidade, tá? Dessa forma, podemos entender que a interdisciplinaridade tende a contribuir positivamente para o aprendizado, pois através da pluralidade de conhecimentos com o mesmo intuito, contribui para a formação completa e eficiente. Nardi e Castiblanco, 2014, completa a ideia da interdisciplinaridade da seguinte maneira: a interdisciplinaridade pode ser entendida como uma característica dos processos de pesquisa e ensino de ciências, uma vez que pode ligar vários conhecimentos para propor a resolução de um problema de ensino, ou, ainda, pode ser entendidas como fundamento teórico de correntes pedagógicas que se embasam em conhecimento de diversas disciplinas para orientar reformulações de estratégias de ensino. Nardi, Castiblanco, 2014, página 23. Embora o conceito da interdisciplinaridade seja tratado por autores em diversos aspectos, os mesmos acabam se cruzando de maneira que se complementam, como foi citado anteriormente. A interdisciplinaridade vem sendo aplicada no IFCE Campus Tianguá, e os resultados têm sido satisfatórios, como serão mostrados mais adiante. Eu retirei isso de uma pesquisa, tá? Então, aqui, eles estão relatando os resultados dessa pesquisa. Essa proposta de ensino interdisciplinar tem sido feita através de disciplinas que envolvem práticas de regências em salas aliadas com disciplinas conceituais, a fim de lapidar os alunos quanto às suas práticas docentes. A avaliação didática tem um papel fundamental no processo de adequação e correção da prática docente. Então, olha aqui, ó, a avaliação didática tem um papel fundamental no processo da adequação e correção da prática docente. Quem fala isso é Libânio, 1994. Ele mostra isso através de seu pensamento sobre avaliação. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho, conjunto do professor e dos alunos, são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. Libânio, 1994, página 195. Segundo o autor, a avaliação permeia toda a formação do aluno do começo ao fim, se mostrando de fundamental importância, onde os seus resultados são observados no decorrer do processo avaliativo e comparados com o objetivo que se deseja alcançar. Gente, aqui está muito fácil. Existe também uma lacuna quando vocês estão avaliando o aluno, né? Avalia pela avaliação. Vocês não fazem a avaliação de acordo com aquilo que foi proposto. Tá? Isso tem se perdido. Por exemplo, quando eu escolho um tema para trabalhar com vocês, por que eu escolhi aquele tema? Qual é o meu objetivo? Quando eu vou avaliar, eu tenho que ver se o objetivo que eu propus foi alcançado. E nem sempre a avaliação é feita dessa forma, tá? Em várias áreas, de vários cursos, de todos os lugares desse país. Deixa eu ver aqui mais. Não se tem esses resultados de imediato. São construídos gradativamente através de sucessivas práticas, sendo essas monitoradas e corrigidas por uma supervisão capacitada para tal. Pois é através desse retorno que o aluno tomará ciência crítica das suas ações e postura como professor, levando assim a um aperfeiçoamento da sua prática. Nardi Castiblanco, 2014, enfatiza que o papel do professor na construção da didática do licenciando. Não se espera que o professor universitário ensine receitas de ensino para o licenciado,
já que construir a receita, entre aspas, ou melhor dito, as estratégias de ensino, gente, presta atenção que eles usam também a questão da receita que eu usei lá, né, antes de eu ter feito essa pesquisa, tá? É algo que compete exclusivamente a cada profissional. A função do professor universitário é desenvolver um trabalho interdisciplinar que lhe permita formar o licenciado para se reconhecer como profissional do ensino. Aqui ele está falando de física, né? Mas é no sentido geral. Reconhecendo suas formas de interação entre diversos campos do conhecimento. Nádia Casiblanco, 2014, página 27. Quando se trabalha a formação didática do licenciando, deve-se ter em mente que repassar receitas, como citado anteriormente, não irá contribuir de forma adequada à construção de tais conhecimentos, mas se tratará apenas de repetição ou reprodução de práticas já existentes, que na maioria das vezes não se adequam às posturas e contextos de atuação de todos os alunos do curso. Dessa forma, se faz necessário que o professor considere essa situação durante a sua atuação e haja como um orientador. Daí eu citei aqui as fontes, né, que está aí da internet, né, tudo isso está no nosso texto, né, as fontes que eu tirei, e trechos de artigos pesquisados no 6º Congresso Nacional de Educação, CONEDU, Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, de Maceió, de 2020. Pessoas queridas, enfatizo em nossas aulas a importância de cada professor deve ser autônomo no seu fazer pedagógico. Saliento que a questão de aprender é de aprender para sempre. Um professor, para bem ensinar, tem que estar permanentemente estudando, pesquisando, avaliando sua prática, seus resultados. Enfim, se a avaliação da aprendizagem é um processo didático-pedagógico, a avaliação da sua didática é um processo do dia a dia para todos os dias, e estiver frente a uma turma gestando o conhecimento. Apresentei para vocês a pesquisa acima que realizei para montar nosso curso. Os grifos foram por mim colocados a fim de que possamos nos deter em pontos que considero fundamentais para esse nosso estudo. Todo professor deve ser um pesquisador. Essa é a única forma de nos mantermos plugados e atentos às constantes mudanças que envolvem todos os aspectos da vida humana. Se existe vida, existe mudança. É inútil sonharmos em estabelecer um ponto fixo para as nossas certezas. Para encerrar, retomo a frase de Paulo Freire. É uma das condições necessárias para pensar certo, é não estarmos demasiado certos das nossas certezas. Já usei essa frase no texto anterior. Finalizando, lembro de mais uma frase que escutei em algum lugar do passado. O melhor livro é aquele que nos mostra que nosso pensamento está correto. E citando Vinícius de Moraes, que tudo seja eterno enquanto dure. Com carinho, Neide Zamboni.